Voltando aqui nessa série sobre tendências pedagógicas, nessa segunda aula nós vamos falar sobre as tendências pedagógicas progressistas. As tendências pedagógicas progressistas, pessoal, elas podem ser divididas em libertadora, que é a pedagogia de Paulo Freire, pedagogia libertadora, pedagogia libertária, e também nós temos a pedagogia crítico-social, que eu vou comentar com vocês quando eu for mostrar os nossos mapas mentais. Tudo bem? Então vamos lá. A pedagogia libertadora é a famosa pedagogia freiriana, que foi difundida lá nos anos de 1970. O que era que Paulo Freire queria falar sobre esse tipo de pedagogia que ele estava implementando, que a educação ela deveria ser baseada no diálogo e na problematização. Ele trabalhava principalmente com os jovens e adultos, com pessoas que já estavam passando, né, mas naquela idadezinha de escola, que já eram adultos, e aí ele iria trabalhando essas pessoas no contexto dela. Por isso que ele falava muito de respeito à cultura do aluno, ao contexto sociocultural daquele aluno. Além disso, ele trabalhava também a formação da consciência crítica, não somente o que estudar, mas por que estudar aquilo, né? Para quê? O que é a famosa pergunta que os alunos sempre fazem pra gente. O porquê eu estou estudando isso? Em que eu vou usar isso? Certo? Então, Paulo Freire, ele trabalhava justamente essa formação da consciência crítica, ou seja, um pensamento que ele não era somente aquele pensamento ali na aula, mas que ele iria usar aquilo no seu dia a dia. Era contra a educação bancária. O que é essa educação bancária? É o depósito de conteúdos. Ele era contra uma educação que servia apenas como depósito de conteúdos, uma transmissão de conteúdos, um monte de blá 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 blá, que no final de tudo iria encher a cabeça do aluno com muito conteúdo, ele não iria contextualizar aquilo, ele não iria linkar aquele conteúdo ao seu dia a dia, e aí acaba se perdendo, né? Essa era a famosa educação bancária. E Paulo Freire, ele trabalhou muito com a educação de jovens adultos. Esse é o principal destaque de Paulo Freire. Tudo bem, representante, nosso querido Paulo Freire. A próxima tendência progressista que eu queria comentar com vocês é a tendência da pedagogia libertária. É muito fácil você confundir, né, a pedagogia libertadora e a pedagogia libertária. Vamos falar agora sobre as características da pedagogia libertária. Ela tem raízes em movimentos anarquistas europeus, lá no século XX, e fala muito sobre a autogestão da aprendizagem, ou seja, né, nessa questão aí da pedagogia libertária, nós temos muito a liberdade de fato, certo? Essa questão da anarquia, né, porque ela rejeitava a autoridade formal, ou seja, não existia bem uma figura ali centrada no professor, em que os alunos só fazem o que ele mandam. Não, tem muita questão da autogestão, muita essa questão da autogestão da aprendizagem. Então, tem que haver também, né, trabalhar aí uma corresponsabilidade do aluno, certo? Para poder conseguir, né, essa pedagogia libertária. A educação para a liberdade, ou seja, tem que incentivar muito a autonomia, ela incentiva muito a autonomia, e o professor, ele é uma figura mediadora, certo? Ele não é uma figura centrada no ensino, ele é apenas uma figura mediadora, ele vai caminhar junto ali do aluno. E é o aluno que vai ter essa autonomia, e é ele que vai fazendo o seu processo de ensino-aprendizagem. O professor, ele estimula a autodisciplina e cria ambientes abertos à experimentação. Gente, isso daqui é muito polêmico, porque quem é professor, principalmente de escola pública no Brasil hoje, sabe que isso é muito difícil, né? Mas que difícil não significa impossível. E sim, dá para fazer isso, certo? Eu mesmo tenho alguns exemplos na minha sala de aula em que eu consigo, né, trabalhar com eles essa autonomia e só mediando e estimulando a autodisciplina e deixando eles trabalharem. Aqueles alunos que têm que a gente vai ver lá em metodologias ativas, né, a pedagogia, projetos ali por pares, certo? Uma sala de aula invertida, né, trabalha muito essa questão da pedagogia libertária. A ausência de currículo rígido, atividades estruturadas em projetos, ó, quando eu falei, né, de sala de aula invertida, a pedagogia baseadas por pares, né, projetos pares, enfim, as metodologias ativas são muito exploradas na pedagogia libertária. Tudo bem? Então, gente, na próxima aula nós vamos entrar dentro dos exercícios, tá certo? Eu vou mostrar para vocês rapidinho
alguns mapas conceituais, né? E aí a gente vai entrar dentro dos exercícios. Eu vou mostrar para vocês umas 3 questõezinhas que já caíram em concurso público e que podem estar aí, né, sendo uma pegadinha para você no momento da sua prova. Tudo bem? Até a próxima!